Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o cenário tá um pouco iluminado, né? Porque o sol está raiando neste quarto desde as 6 horas da manhã. E eu tentei esperar ele ir embora, mas nós vamos gravar mesmo assim, com essa iluminação, entendeu? Bom, você deve estar se perguntando, mas Ananda, o que foi esse tema que você colocou hoje? Porque o título desse vídeo, hoje não seria o vídeo sobre maneiras de amar? Seria, gente, mas aconteceu algo essa semana no qual eu preciso compartilhar com vocês. E tem tudo a ver com o próximo vídeo, que sim, é maneiras de amar. E eu relutei um pouco pra falar sobre este acontecimento, porque foi algo que mexeu muito comigo, mas eu acredito que vai ser importante pra muitas pessoas que vão assistir esse vídeo hoje ou daqui a alguns anos. Então eu resolvi gravar sobre esse tema. Na quarta-feira dessa semana eu precisava comprar um livro para terminar de montar o conteúdo do próximo vídeo. Então eu fui até uma livraria perto do meu trabalho e comprei o livro. Depois que eu saí do caixa, eu fiquei esperando no cantinho dele. Do caixa. E aí eu tava esperando uma amiga minha para nós irmos embora juntas. Nisso chegou um moço e me abordou. E ele falou assim: "Moça, desculpa te atrapalhar, mas você teria um tempo para conversar comigo?" E eu fui pegar de surpresa, né? E quando eu percebi, ele tava com o olho cheio de lágrima. Olhei e falei, claro, a gente pode conversar, não tem o menor problema. É óbvio que nesse momento a gente já pensa, com certeza essa pessoa vai pedir dinheiro ou vai querer ajuda de alguma coisa, certo? Mas a princípio eu não pensei tanto assim e fui conversar com ele. E o moço do gás chegou. Gente, não vai ter um vídeo que o moço do gás não vai passar. Bom, aí nós fomos pro canto da livraria conversar. E ele me contou um pouco da história dele, né? Ele falou assim: "Ai, quando eu tava entrando aqui na livraria, eu fui procurar alguém pra conversar e eu fui muito maltratado por um cara que não quis me ouvir e de repente eu tava pedindo uma luz pro universo, eu tava pedindo uma luz pra Deus ou pra alguma coisa que exista nessa terra pra que pudesse me mostrar uma pessoa que pudesse me ouvir. E aí ele falou que me viu no caixa e sentiu vontade de conversar comigo. E eu quero falar um ponto pra vocês. Eu tava indo na livraria pra comprar um livro pro próximo vídeo que o tema é maneiras de amar. E durante o trajeto do trabalho até a livraria, eu estava conversando com Deus sobre o que eu poderia falar, como eu poderia complementar o assunto e pensando nos livros que eu gostaria de abordar e de dar uma aprofundada no assunto. E aí o Jefferson aparece. Não foi coincidência. Não foi coincidência. No momento que a gente começou a conversar, ele me contou que tinha sido expulso de casa naquele dia porque a mãe dele descobriu que ele é homossexual. E aí ele começou a chorar muito. E eu não sei explicar pra vocês, eu fiquei estagnada, indignada. Eu lembro, eu tava num canto lá da livraria e eu olhei pra ele e falei: "Calma, respira, me conta a sua história." E aí ele contou que foi expulso de casa naquele dia porque a mãe dele descobriu que ele é homossexual e ele tava arrasado porque ela falou coisas horríveis pra ele, porque ela falou que nunca quis ter tido ele, que quando ela engravidou dele ela tentou tirar ele várias vezes, que quando ele era criança ela tentou afogar ele 9 vezes. E ele olhou pra mim e falou assim: "Ananda, por que isso aconteceu comigo? Por que que ela não me quis? Por que que ela não me quer? Por que que as pessoas não queriam me ouvir hoje? Por que que ninguém podia me ouvir hoje? Por que que ninguém conseguia olhar nos meus olhos?" E eu falo pra vocês que a imagem dele vem até hoje na minha frente porque tudo que ele queria era ser ouvido, sabe? E no momento em que ele me fez essas perguntas, eu fiquei assim, como pode um ser humano, sabe,
ter que procurar uma pessoa desconhecida pra ouvir ele falar. Porque ninguém ao redor dele queria ouvir ele falar. Ele só precisava ser escutado. E essa situação me fez pensar em muitas coisas. E eu fiquei muito triste. E eu chorei conversando com ele. Eu falei, olha, eu não te conheço. Eu não sei a sua história completa. Eu não sei o que você está passando. Eu nunca passei pelo que você está passando. Mas eu quero te dizer que eu tô aqui pra te ouvir. E o que eu puder fazer por você, como eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E a gente ficou conversando um tempo. E ele falou, sabe, Ananda, eu não tinha razão pra viver hoje. Eu não tinha razão pra estar aqui hoje. Mas eu quero agradecer por você me ouvir. E teve um ponto interessante da história onde ele olhou pra mim e falou assim, por que você me entende? Você é homossexual também? Você é bissexual? E aí eu olhei pra ele e falei, não, eu sou heterossexual. Aí ele olhou e ele ficou com o olho cheio de lágrimas. Ele falou assim, nossa, mas eu nunca achei que pessoas como você poderiam entender pessoas como eu. E eu olhei pra ele e falei, mas não existe pessoas como eu e pessoas como você. Nós somos seres humanos, filhos do Deus vivo, um pai que me amou e um pai que te ama. Por mais que a sua mãe não tenha te amado, e por mais que a sua mãe não queira nada com você, e por mais que a sua mãe tenha te colocado para fora de casa. Tem uma passagem em Isaías 46, no versículo 15, que diz, ainda que uma mãe possa se esquecer de um filho, eu jamais me esquecerei de ti. E quando o Jefferson contou a história dele pra mim, foi essa passagem que veio na minha mente. Porque ainda que ele tivesse sido abandonado por todas as pessoas, ainda que ele não tivesse um amigo pra acolher ele naquele momento, ainda que ele não tivesse ninguém pra ajudar ele naquele momento, existe um pai que nunca esqueceu dele. Existe um pai que se importa com ele, porque ele é uma vida, porque ele é um ser humano, porque ele tem valor. E eu quis vir compartilhar isso com vocês porque eu dei um dinheiro pra ele, eu ajudei ele de forma financeira, mas isso não foi a prioridade que veio ao meu coração. Eu não sei se eu vou um dia vê-lo de novo, eu não sei pra onde ele foi, eu não sei o que aconteceu com a vida dele. Mas eu sei que depois que eu dei um dinheiro pra ele se ajoelhou. Desculpa. Ele se ajoelhou na Avenida Paulista, agradecendo por eu ter ouvido ele. Gente, ele se ajoelhou e eu falava, pelo amor de Deus, levanta, você não precisa se ajoelhar. E ele disse, obrigada, porque você foi a única pessoa que me ouviu hoje, porque você foi uma pessoa que se importou com a minha história, porque eu não estou me sentindo tão sozinho e eu não estou me sentindo ninguém. E eu fiquei muito mal por vários dias, porque a história dele, independente do quão 100% era real, Jesus me mostrou naquele momento, Ananda, existe Jeffersons pelo mundo, existe Jeffersons pela sociedade, pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram julgadas pelos seus próprios pais e não receberam amor, e não se sentiram amadas e foram jogadas fora. E eu fiquei muito triste, porque ele me contou que a mãe dele é cristã. E ele se questionava, como pode, Ananda, como pode uma mulher que se diz acreditar em Deus, uma mulher que se diz ter uma verdade no seu coração, jogar fora o próprio filho? Como pode uma mulher que se diz acreditar num Deus que é o Deus do amor, que é o Deus que ama, que é o Deus que se sacrificou por mim, uma mulher como essa, querer ter me tirado por tantos anos? Como pode eu, um ser humano, ter sido repudiado por ela? E eu falei pra ele que eu nunca poderia entender e que eu não faria isso,
Porque o pai que eu acredito, o pai que eu conheço, o Jesus que transformou a minha história, o Jesus que me ama todos os dias, é um Deus de amor. E ele diz: ide, fale de mim e ame aos outros. Ame ao próximo como você se ama. E eu falei pra ele que eu jamais entenderia, mas que eu gostaria de dizer que existe alguém que ama ele, que ele é importante, que ele não deveria tirar a vida dele, que ele não deveria tentar nada que mutilasse a vida dele, porque ele tinha um valor. Durante esses dias, esses 2 dias, até eu criar um pouco de coragem de gravar isso pra vocês, eu só quero dizer que uma das maneiras de nós amarmos o próximo é ouvindo ele, é ouvindo a história das pessoas, é se importando com as pessoas. Talvez você tenha passado por muitos lugares essa semana e você não tenha olhado para alguém que estava na sua frente. Talvez você tenha passado por vários lugares essa semana e você não tenha olhado para quem está do seu lado. As pessoas precisam ser ouvidas. Existem pessoas que não sentem mais valor em si mesmas. Existem pessoas que não querem mais viver. E nós estamos deixando elas morrerem por causa do nosso egoísmo. E talvez se tiver algum Jefferson assistindo, se tiver alguma pessoa assistindo que já foi abandonada, que se sente abandonada, que não se sente compreendida, no qual os seus pais te deixaram, assim como a mãe deixou o Jefferson. Eu quero dizer pra você que você não está sozinho, que a sua vida tem valor. E que se você estiver assistindo e precisar de um apoio, e se você precisar de um abraço, mesmo que seja virtual, porque hoje nós não podemos nos abraçar, eu estou disposta a te ouvir. Eu estou disposta a ouvir a sua história. Você pode me mandar mensagem. Eu sei que tem muitas vidas, assim como ele, que estão nas ruas, ou que estão sem ninguém ao lado, ou que estejam dentro do próprio quarto, se sentindo sozinhas, se sentindo sem serem compreendidas por causa da sua história. Mas eu conheço um Deus, eu conheço um Pai que me adotou mesmo quando eu me sentia sozinha. Mas eu conheço um Pai que me abraçou mesmo quando eu sentia que ninguém poderia me entender. E esse é o Pai que vai abraçar você, que talvez nesse momento esteja se sentindo na solidão, esteja se sentindo no buraco mais profundo, esteja indignado pelo abandono. Ainda que uma mãe te abandone, ainda que os seus amigos te abandonem, ainda que a sociedade inteira te abandone, existe um Deus que nunca vai te abandonar. Existe um Deus que nunca vai te deixar. Existe um Deus que morreu por amor à sua vida. Ele se sacrificou porque Ele te ama. Eu realmente quis vir compartilhar essa história porque existem muitas maneiras de amar. E talvez a minha não seja a mesma que a sua, mas descubra a sua maneira de amar, se aprofunde na sua maneira de amar. E se você ainda não sabe qual é, eu te convido a assistir o próximo vídeo, no qual nós vamos falar sobre 5 maneiras de amar. Se você se sentiu tocado por esse vídeo, se você conhece algum Jefferson, alguma pessoa que precisa de uma palavra de coragem, sinta-se livre em compartilhar, sinta-se livre em curtir. E eu espero que vocês se sintam abraçados. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo.